Salve a todos, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo que tratando-se da série de vídeo que fala da vida espiritual, a ministração para a sua vida, para que você possa compreender a vida do ser humano, tanto a vida natural como a espiritual, para que você possa fazer essa escolha de ser um ser espiritual. E nós já estamos no 7º vídeo, e quem não assistiu os outros vídeos anteriores, vai lá, volta lá e assiste, que você vai ter uma sequência de entendimento. A gente já discorremos sobre várias coisas, e inclusive já falamos sobre a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito, do Filho, e agora nós vamos tratar da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque é muito importante a gente conhecer a Deus, porque Deus é Espírito, e como nós pretendemos conhecer as coisas espirituais, nós temos que conhecer a Deus, porque Deus é Espírito. Conhecendo a Deus, nós conhecemos a nós melhor, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é espiritual, porque Deus é Espírito. A nossa semelhança de Deus é o Espírito que Deus nos deu, que faz parte do nosso ser. Então, nosso texto básico está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que nos revela claramente que nós somos espírito, alma e corpo. E o intuito dessa série de vídeos é para que você venha compreender o seu eu espiritual, a sua vida espiritual. Você deixa de ser natural para ser espiritual, porque o ser natural não vai alcançar a redenção em Cristo Jesus, não vai alcançar a salvação, porque para alcançar a salvação tem que nascer de novo, e passar por esse processo novo nascimento é transformar de ser natural para ser espiritual. E nisso nós falamos da pessoa do Pai, do Filho, e vamos falar da pessoa do Espírito Santo. Lógico que tem pessoas que questionam a Trindade, porque não existe o nome escrito Trindade na Bíblia, mas a Bíblia nos revela 3 pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós estamos compreendendo a Deus que é Espírito, precisamos compreender a pessoa de Deus, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E que Deus te traga nesse dia de hoje entendimento, discernimento, te abençoa com entendimento, discernimento na sua vida. E vamos ver um pouquinho do que a palavra de Deus, em que o Evangelho de Jesus Cristo está nos dizendo sobre o Espírito Santo, que precisamos compreender que o Espírito Santo é uma pessoa distinta. E aí muita gente às vezes vê Deus como uma energia, como aí uma força, e principalmente o Espírito Santo. Tem pessoas que têm o Espírito Santo como uma energia, uma força, né? Mas na verdade o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e uma pessoa distinta. E Deus, amados, Deus não é energia, Deus é um ser, é uma pessoa, são o Pai, o Filho e o Espírito Santo num único Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso, mas é uma pessoa, tem sentimento. A gente ouve que Deus ele tem um momento de ira, que Deus então ele é uma pessoa que tem sentimento, e se ele não tivesse sentimento, numa energia não tem sentimento. E se Deus não tivesse sentimento, a vida pecaminosa, a vida de transgressão dos princípios de Deus que o ser humano vive, se Deus não fosse uma pessoa sentimental, fosse só uma energia, esse mundo já tinha sido destruído, acabado, já tinha destruído esse mundo, e igual ele destruiu Sodoma e Gomorra, e pronto, e iniciava outra criação, começava o ser humano do zero. Mas Deus, ele é sentimental, ele tem amor por nós, e por isso ele veio resgatar o que havia perdido na pessoa do Cristo, que nele foi criado todas as coisas por ele e para ele. A gente viu no vídeo anterior. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Então veja bem, lá no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 14, verso 26, Jesus Cristo diz assim: mas aquele Consolador,
que é o Espírito Santo, né? Deixa eu virar aqui um pouquinho essa câmera aqui, que não está pegando, né? Um pouquinho meia torta. Amém. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, veja bem, está definindo bem aqui, é Jesus Cristo falando. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, quem é? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Quem é que vai enviar o Espírito Santo? É o Pai. Então, o Espírito Santo não pode ser a mesma pessoa do Pai. Para quem nega que não existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós já vimos nos vídeos anteriores, à luz da palavra, que a pessoa do Pai é uma, a pessoa do Filho é outra. E agora nós estamos vendo que a pessoa do Espírito Santo é totalmente distinta da pessoa do Pai. Porque o Pai, ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai o enviará. O Pai está enviando ele mesmo? Se a pessoa diz que, não, porque o Pai é o Filho, o Pai é o Espírito Santo, o Pai é único, não tem as três pessoas, não existe a Trindade, não fala em três pessoas. Ora, se o Pai vai enviar o Espírito Santo, porque é uma pessoa distinta dele, senão ele estava vindo ele mesmo. Ele não tem como enviar ele mesmo. Se eu for mandar alguma coisa para alguém, eu vou enviar por uma pessoa, ou eu vou mandar alguém para uma pessoa. Agora, se for para a minha pessoa aí, então eu não vou enviar ele mesmo, eu vou até aquela pessoa. Então Deus, o Pai, uma pessoa distinta do Filho e do Espírito Santo, ele está enviando outra pessoa, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai, e aí nos mostra verdadeiramente uma pessoa distinta. O Consolador, né? O Espírito Santo, vírgula, que o Pai o enviará em meu nome. Em nome de quem? Do Pai não, em nome do Filho. Então aqui, nesse verso 26 do capítulo 14, traz uma revelação das três pessoas, da Trindade. Então, para aqueles que negam a Trindade, que a Trindade não existe, é porque eles não leem, não olham a informação bíblica. Uma coisa que eu tenho chamado a atenção dos ouvintes: você quer compreender a Bíblia? Olha a informação do texto. Primeiro olha a informação do texto, depois faz alguns cruzamentos bíblicos, conexão bíblica com textos que têm o mesmo sentido, o mesmo teor, para que você não tenha dúvida daquilo que você está aprendendo, está estudando, para que não haja contradição no seu entendimento, porque na Bíblia não há contradição, a contradição é no entendimento da pessoa. E para quem nega a Trindade, aqui é uma revelação que, se a pessoa continuar negando que não há a Trindade, é porque ele não aceita ser convencido nem por Deus, porque aqui aqui é Cristo que está falando que é Deus. Então, mas aquele Consolador, que o Espírito Santo, né? Uma pessoa distinta, que o Pai enviará em meu nome. Em nome de quem? De Cristo. Então está revelando aqui o Pai que vai enviar o Espírito Santo, está revelando o Espírito Santo que é enviado no nome do Cristo, né, do Filho de Deus, né? Então aqui está, nesse verso, está nos revelando três pessoas distintas, e está dizendo: vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então aqui nós temos o Cristo nos ensinando, nós temos o Espírito Santo nos lembrando do que o Cristo nos ensinou, e temos o Pai que enviou o Espírito Santo. No nome de quem? Enviou o Espírito Santo no nome do seu Filho, do Cristo. Então há aqui três pessoas distintas, não tem como negar. E quando nós olhamos no capítulo 16, no verso 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quer dizer, isso é Jesus dizendo: se ele não for, o Espírito Santo não vem. Então o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Cristo, porque se o Cristo não for, ele não vem, é o Cristo que vai ir e vai enviar ele vai vir, né? O Consolador que virá, a vós, mas eu
se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja bem, aqui Cristo ele vai e o Consolador vem, o Espírito Santo vem. Se fosse a mesma pessoa, não fosse a mesma pessoa do Cristo, então não tinha jeito. Se ele fosse, o Espírito Santo não viria. E no verso 16 do capítulo 14 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha, aqui a gente tem novamente a revelação da Trindade, as 3 pessoas. E eu rogarei ao Pai, uma pessoa, e ele vos dará outro Consolador. Outro, é o Cristo? Não, é outro Consolador. É o Pai? Não, é outro Consolador. E então é outro Consolador da pessoa, com os mesmos atributos do Cristo, né? Então uma pessoa da mesma natureza do Cristo é um outro Consolador que o Pai vai nos dar. Quem vai dar? O Pai. Então o Pai é um, o Consolador é outro, que é o Espírito Santo, e o Cristo é outro. Aqui nos revela a Trindade novamente, né? Para que fique convosco para sempre. Então nós temos aqui a revelação da Trindade. Então existe muito mais outros lugares da Bíblia que revela a Trindade, as 3 pessoas, né? Não tem o nome escrito aqui Trindade, mas tem as 3 pessoas bem distinta, revelada. Se a pessoa não crê no que Jesus Cristo está dizendo, então a pessoa pode rasgar a Bíblia e jogar fora, porque para ele não vai ter sentido. Porque se ele não crê, já está condenado, porque a condenação é essa, porque não creram no Filho de Deus. E se não crê no que ele está falando, no que ele está revelando, não está crendo nele. E se quem não crê nele, não existe salvação. A salvação vem por crer em Cristo Jesus. E todo aquele que creu nele recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Então, se não crê no que ele está revelando, não está crendo nele. Porque se crê nele, não crê em tudo que ele revela. Se ele revela que há 3 pessoas, há 3 pessoas. E se não cremos que há as 3 pessoas, então não estamos crendo nele. Não existe meio crer. O crer é crer por completo. A fé é o firme fundamento daquelas coisas que não vemos. Não estamos vendo as 3 pessoas, mas cremos que elas existem porque Cristo está falando. Então nós, pela Bíblia, nós vemos e cremos que Ele existe, né? E que é o nosso galardoador, né? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que há as 3 pessoas. Só que é o seguinte: nós temos que compreender que há as 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e compreender como elas atuam, né? Então veio o Cristo para resgatar o que havia perdido. Isso ele está lá desde o Antigo Testamento, porque ele é o Senhor de Israel, ele é o Rei de Israel, ele é o Redentor. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre esteve com ele. Ele nunca esteve só. O único momento que Jesus esteve só foi o momento que ele tomou o nosso pecado sobre os seus ombros e subiu na cruz por um pouco de tempo, até que ele entregou seu espírito ao Pai, né? E depois ressuscitou no corpo glorificado, né? E aí nós temos que compreender a ação da pessoa do Espírito Santo. Existe mais outros lugares que tratam exclusivamente mostra a Trindade nessa pessoa, mas se você não crê em que Cristo Jesus falou para você, meu irmão, então você está perdido. Se você não crê nesses 3 versos que nós vimos aqui, que mostra sem sombra de dúvida as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com pessoas distintas. Se você não crê no Evangelho de Jesus, que quem está falando é Jesus Cristo, se você não crê no que ele falou, então você pode fechar a Bíblia e tocar a sua vida como homem natural.
porque o mundo a salvação está distante de ti, viu? Porque a salvação é por crer, ela vem por crer, pela fé, é crer em Jesus Cristo. Se você não está crendo no que Ele está dizendo, então você está perdendo tempo em seguir Jesus Cristo, porque quando ele voltar, você não vai ser arrebatado, e Ele vai vir e você vai ir para o juízo, e o juízo é terrível o juízo. Então, amados, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a ação do Espírito Santo já agindo sobre as pessoas, e aí a gente tem que compreender, ter essa distinção, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo age sobre as pessoas. A gente vê lá em Juízes 6:34, que diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gedeon. Ele revestiu a Gedeon. Não diz que ele entrou, que ele fez morada, habitou em Gedeon. Em Juízes 11:29 diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefé. Então o Espírito Santo veio sobre ele. A gente olha em 1 Samuel 11:6, então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ele não habitou em Saul, né? Em 1 Samuel 16:13 diz: e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele se apoderou de Davi, ele estava com Davi, ele estava ali assistindo Davi em tudo. Então nós compreendemos aí que no Antigo Testamento a pessoa do Espírito Santo, ele vinha sobre a pessoa, ele revestia a pessoa, mas no Novo Testamento, já depois da obra redentora de Jesus Cristo, o Espírito Santo vem para habitar a vida do ser humano. E aí é diferente, porque no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o homem ali, depois do pecado, ele separou-se do seu Criador, separou-se do Cristo, ele não estava mais ligado aonde ele foi criado, que foi no Cristo, e ele estava imundo, porque ali no Jardim do Éden, o homem Adão e Eva, eles serviram o propósito do diabo, eles foram instruídos pelo diabo, o diabo ensinou eles, se tornou o mestre deles, e eles foram discípulos do diabo. E eu já falei nisso em outros vídeos, tá? Quem não assistiu ainda, volta lá e assiste. Então, ali o ser humano, ele recebe ali o pecado dentro dele. Então o pecado passa a reinar dentro do homem, o homem passa a ser pecaminoso, o homem deixa de ser uma pessoa espiritual, e eu já expliquei isso nos outros vídeos. O homem morre ali quando se separou de Deus, ele morre ali, que é o Espírito, que ali ao separar de Deus morre. O Espírito Santo não o Espírito, aliás, o Espírito do homem não é destruído, ele não morre, ele permanece dentro, mas é como se estivesse morto, porque ele perde a sua função de conduzir o ser humano na luz de Deus, do seu Criador. Ele perde o acesso a Deus, porque ele apartou ali, e o pecado passou a habitar a vida do homem. Então foi preciso que o Cristo viesse, o Redentor viesse e pagasse o preço pelo homem, para que o homem que aceitasse, que aceita Jesus Cristo, seja lavado no sangue de Jesus Cristo, morrendo para o pecado com Cristo, e aí ressuscita com Cristo para a vida. Então, a partir desse momento que o homem aceita a obra redentora de Jesus Cristo, ele é limpo, purificado. Então o Espírito Santo de Deus agora já pode habitar a vida da pessoa, e essa pessoa passa o mesmo Espírito do Senhor, que é Cristo. Então é dessa forma que o Espírito Santo já pode habitar a vida do homem. Então antes o Espírito Santo, ele vinha sobre a pessoa, mas agora não, ele vem e habita. Então ali em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo foi derramado, e essa é uma expressão muito gloriosa, porque é a pessoa do Espírito Santo que veio
e foi derramado na igreja do Senhor, foi derramado nas nossas vidas. A pessoa do Espírito Santo, ele passa já a partir desse momento a habitar a vida do ser humano. Então agora o relacionamento nosso com Deus é diferente, porque o Espírito Santo agora já habita a nossa vida, e o homem, ao passar por um novo nascimento, a gente vai ver isso quando a gente está tratando do homem, mas o homem, ele passa a ter acesso direto a Deus, e tendo esse acesso direto a Deus, tendo essa comunhão direta com Deus, que Cristo é nosso Deus, somos Espírito nele, Ele é um no Pai, e Ele está no Pai, e com Cristo nós estamos também no Pai. Nós nos tornamos um com o Filho e com o Pai, porque o Espírito dele habita a nossa vida. Então agora nós estamos numa dimensão diferente, por isso precisamos ser espiritual, porque a partir do momento que entendemos essa parte do Espírito Santo, que nós buscamos em Cristo ter o Espírito Santo na nossa vida, nós deixamos de ser natural, carnal, para ser agora seres espiritual, tendo essa nova vida com Deus através do relacionamento do seu Santo Espírito na nossa vida. E lá em 1 Coríntios capítulo 6, 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Então nós já temos agora o Espírito Santo habitando a nossa vida, nós somos templo, morada do Espírito Santo. E em Efésios 2, 22 diz: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Morada de Deus em quê? Em Espírito, porque é o Espírito de Deus que habita a nossa vida. Nós sabemos que Deus é Espírito, mas está dizendo assim, morada do Deus, sim, é o Deus habitando a nossa vida, mas enquanto que nossa terra é o Espírito Santo que habita a nossa vida. Então é a pessoa distinta do Espírito Santo, é Deus habitando a nossa vida através do seu Santo Espírito, é a pessoa do Pai e do Filho, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo também é Deus, habitando a nossa vida através do Espírito Santo, porque é Deus habitando a nossa vida. Então, como Deus são três pessoas distintas no único Deus, é o Deus Todo-Poderoso que habita a nossa vida em Espírito, no seu Santo Espírito, Ele habita a nossa vida. Então nós precisamos compreender essa dimensão que é o nosso relacionamento com Deus Espírito, com o Espírito Santo que habita a nossa vida. E aí quando nós olhamos lá para Romanos, deixa eu buscar aqui. Nós vamos lá para Romanos, capítulo 8, no verso 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, a gente nota a função do Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele está esclarecendo ao nosso Espírito, porque ele vem, ele faz o mesmo Espírito com o nosso Espírito, que a gente vai ver isso mais na frente, que Espírito, eles se unem em um mesmo Espírito, eles não têm esse problema, eles se ajuntam. Então o Espírito Santo, ele vem, se faz o mesmo Espírito com o nosso Espírito, mas ele convence ali, ele explica, ele dá um entendimento, ele testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então veja bem, aqui também está trazendo uma distinção entre o Pai e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo testifica que são filhos dele, não, filho de Deus. O Espírito Santo está dizendo, olha, vocês são filhos de Deus, do Pai, nós também somos filhos do Filho, porque somos também criados pelo Filho, o Filho também é criador, de certa forma nós também somos filhos do próprio Cristo.
porque fomos criados nele, ele é criador, então ele também ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso noivo, ele vai nos desposar, ele é o nosso esposo, e ele é também nosso Pai, de uma certa forma, porque ele é nosso Criador. Mas aqui está dizendo, o Espírito está testificando que nós somos filhos de Deus. Então é uma função muito importante. O Espírito Santo ele tem várias funções. Ele é que nos consola, ele é o consolador, como já vimos lá em João capítulo 14, João capítulo 16. Então o Espírito Santo ele é o nosso consolador, ele tem a função de consolar, mas ele também tem a função de nos lembrar de tudo que Cristo nos ensinou. Ele tem essa função, a gente vimos lá, são funções bem definidas. Ali a gente estava falando sobre só a pessoa definindo, mas ali traz a função do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então são função do Espírito Santo na nossa vida, e aqui ele testifica, ele tem uma obra, um trabalho na nossa vida de convencimento, nos testifica que somos filhos de Deus, que nós compreendemos que somos filhos realmente de Deus. E no verso 24 diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperar? E no verso 25 mais: se esperamos o que vemos, com paciência o esperamos. E aí nós temos que compreender o seguinte: o Espírito Santo, nós não vemos ele. Então, nós temos de ter essa fé, essa esperança que ele está dentro de nós, que nós não vemos, mas nós sabemos que ele está. Então, a partir do momento que nós buscamos esse relacionamento com ele, nós temos essa presença gloriosa do Espírito Santo dentro de nós, habitando a nossa vida, porque é ele que habita a nossa vida, ele que comunica conosco. E então nós temos o Espírito Santo de Deus habitando a nossa vida. E quando nós olhamos para Atos capítulo 1, nós vemos lá no verso 5, primeiro no verso 4: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a presença do Pai, que disse-lhe ele. Esperassem a promessa, a presença não, amados, que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Por quê? Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha, veja bem, aqui é uma promessa do Pai. A promessa do Pai é que seremos batizados no Espírito Santo. Somos batizados no Pai? Não, somos batizados no Espírito Santo. Então, aqui deixa a distinção entre o Pai e o Espírito Santo, que são duas pessoas, né? E que o Filho também é uma pessoa, então a distinção aqui ajuda aqui na distinção da Trindade. Mas nós seremos batizados nele. Então, nós somos batizados no Espírito Santo. E esse batismo aconteceu com a igreja lá quando do Pentecostes. A gente vai ver depois nos próximos vídeos, que a gente vai falando diretamente da pessoa. E lá no verso 8 diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então aqui tem outra revelação da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós recebemos o que? Virtude do Espírito Santo. Então nós vamos estudar ainda sobre as virtudes, que os dons que dados pelo Espírito Santo na nossa vida, e nós vamos fazer esse estudo já estudando o homem. Mas aqui nós temos essas distinções do Espírito Santo, do que ele é para nós, do que ele representa na nossa vida. Porque ele é o Espírito do Senhor, né? E em Efésios, capítulo 1, verso 7 diz: e em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. É o Espírito Santo que nos ajuda em tudo isso.
E no verso 3 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, assim como está falando em Atos dos Apóstolos, a promessa vem para nos selar. Tem uma promessa de ser batizado no Espírito Santo, né? E para nos selar. Então nós que cremos, que somos espirituais, nós cremos na pessoa do Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E também diz que o Espírito Santo, ele geme, ele intercede com gemido inexprimível a Deus a nosso favor. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele é um ser que tem sentimento, ele é um ser sentimental. Então ele é uma pessoa sentimental. O Espírito Santo, ele não é uma poeira, ele não é uma nuvem, ele não é uma energia, ele é uma pessoa que tem sentimento, e a qual ele é o nosso ajudador e estará conosco, nos ajudando para sempre. O Espírito Santo, ele nos foi dado para sempre, está lá em João capítulo 14, verso 16, ele foi nos dado para sempre. E então a gente tem muita coisa ainda a falar sobre o Espírito Santo, mas a gente já vai falar no momento que estivermos tratando já no próximo vídeo, já falando da pessoa, do ser humano, espiritual, alma e corpo. Vou encerrar aqui, que senão fica muito longo. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês.